Nas águas escuras do Atlântico Norte, o grande transatlântico RMS Titanic encontrou um fim violento e misterioso. Cada um de seus passageiros, um jogador inconsciente em um drama pungente. O construtor que declarou sua morte. Os homens corajosos que recusaram-se a deixá-lo morrer. Milhares de pessoas que lutaram por suas vidas. Agora, pela primeira vez, um historiador proeminente do Titanic recontará sua história trágica do deck real do navio. Locais assombrados nos levarão de volta aos momentos fundamentais durante o desastre épico. Artefatos recentemente descobertos estão ajudando a remontar as histórias não reveladas do Titanic. É um momento na história que ainda buscamos compreender. Uma parte de nosso passado impossível de esquecer. A Viagem do Titanic. Histórias não reveladas. Versão brasileira, Herbert Richards. No navio de pesquisa francês Nadir, inicia-se a contagem. A tripulação prepara-se para um mergulho sem precedentes até um dos mais famosos destroços da história. O RMS Titanic. Na popa do Nadir, o protótipo de um submergível Nautilus passa por uma série de final de checagens de sistemas. Ele é um dos poucos submergíveis capaz de mergulhar a mais de 3.600 metros para chegar ao Titanic. O historiador Charles Haas lidera o mergulho de hoje. Sua missão, documentar os locais chaves do navio onde eventos críticos ocorreram. Para Haas, o Titanic é um palco dramático. Mas são os personagens desta tragédia que o atraem. Acho que para obter uma imagem completa de como foi aquela noite, precisamos conhecer as pessoas que estavam envolvidas naquela situação. Conhecendo os personagens do drama, conhecendo as pessoas, temos uma compreensão melhor sobre o grande drama daquela noite. Como parte da missão de Haas, ele ainda busca artefatos. Objetos pessoais que poderão fornecer pistas para a história do Titanic. Quando o Nautilus deixar estes decks, descerá por 4.000 metros no Atlântico para um mundo hostil. Um local de temperaturas congelantes, pressão quase insuportável e escuridão desoladora. Se algo der errado neste local, não há possibilidade de um resgate. Na sala de controle, a posição do Nautilus será monitorada pelo líder da expedição, George Tulloch. Estou realmente orgulhoso desta expedição e desta equipe. É maravilhoso fazer parte disso. O Titanic é uma parte de nossa história e é especial em todos os aspectos. Tulloch junta-se ao historiador e escritor sobre o Titanic, parceiro de Haas, Jack Eaton. Há muitas coisas que ainda podemos aprender com o Titanic, com o desastre, com a lembrança das pessoas e dos eventos. Há também alguns grandes mistérios que ainda não foram solucionados.
Do passadiço, a tripulação observa enquanto o Nautilus inicia a queda livre em direção ao Titanic. Um navio oferecendo seus segredos. Para os historiadores que pesquisam o Titanic, muito do que sabem é baseado no testemunho obtido após o desastre. Audiências foram realizadas, tanto nos Estados Unidos quanto na Grã-Bretanha, para investigarem as causas do afundamento. Evidências adicionais foram encontradas em diários e cartas raras. Agora, artefatos resgatados do fundo do oceano nos permitem estudar partes desta história perdida. Em sua pesquisa, os historiadores aprenderam muito sobre os passageiros que viajavam exuberantemente nas primeira e segunda classes. Pessoas como Emily Harrison e Lawrence Beasley nos permitiram vislumbrar como foi aquela noite terrível. Incrivelmente, relatos pessoais sobre o Titanic continuam a surgir. Novas testemunhas estão aparecendo. Suas histórias quase nunca foram ouvidas. Enquanto o submergível Nautilus desce até ao Titanic, a tripulação prepara-se para a chegada ao local. A aproximação do Titanic é muito parecida com o pairar de um helicóptero sobre uma praia. Você vê a areia passando sobre você e está navegando para frente talvez a 3.200 a 4.800 metros por hora. All of a sudden, e de repente, você vê este imenso objeto. É tão imenso que ocupa completamente a visão a bom bordo. Sua primeira reação é de deslumbramento. O Titanic ainda é um navio lindo para se ver. Suas linhas são lindas sob a água. Há uma admiração, ou uma reverência, ou um silêncio ao se imaginar o que ocorreu nestes decks. Histórias humanas de tragédias pessoais que literalmente aconteceram dentro do espaço que podemos ver agora. No dia 4 de abril de 1912, à meia-noite, o Titanic atraca em Southampton, Inglaterra, onde seus passageiros embarcarão. Sob a direção de Haas, a tripulação do Nautilus move-se para o local onde os primeiros passageiros embarcaram. A viagem a bordo do Titanic começou, na verdade, neste local. Estas são as portas do deck B, as chamadas portas Shell. Embarcando em Southampton, na Inglaterra, necessariamente teriam passado por estas portas, e o comissário de bordo os teria recebido aqui.
As portas marcam o local onde muitos tocaram pela primeira vez o Titanic. Um portal simples que se tornou a entrada para a história. Em Southampton, o embarque começa no início da manhã. No comando do navio está o capitão E.J. Smith. A lista de passageiros de Smith inclui as pessoas mais famosas da época. Porém, a maioria dos passageiros são da terceira classe. Os donos do Titanic esperam lucrar com os imigrantes, tais como Gerda e Edvard Lindell. Os Lindell, recém-casados, vivem em Skåne, no sul da Suécia. Segundo os planos, Edvard irá primeiro para a América e Gerda o seguirá mais tarde. Gerda, no entanto, não quer se separar de seu novo marido e no último minuto junta-se a ele. Em um gesto de despedida, Gerda joga rosas ao longo do caminho, deixando uma trilha atrás de si. Em Southampton, ela escreve o último cartão postal para seu irmão. Amanhã embarcaremos no Titanic. Vamos lá até ver o Colosso. Deveria ver como parece um monstro. Saudações de Gerda. No dia 10 de abril de 1912, os Lindell juntam-se a 2.000 outros passageiros para a viagem inaugural do Titanic. A bordo, Edvard e Gerda conhecem um outro sueco, August Wernström. Wernström está viajando sob o nome falso. Ele é um dissidente político que deixa a Suécia para viver na América. Apenas um desses 3 passageiros sobreviverá à viagem. O filho mais velho da senhora Emily Harrison morreu em um acidente de carro na América. Ela vai buscar seu corpo. Raramente sai de sua cabine e lá mesmo faz as refeições. A elegância do Titanic não significa nada para uma mãe de luto. Haas está agora no deck sobre a cabine da senhora Harrison. A equipe move-se para frente na direção da proa, um dos locais mais famosos do Titanic. Entre a primeira e a segunda chaminés, há uma cúpula magnífica que está sobre a área conhecida como a Grande Escadaria. Não há talvez outra parte do Titanic que demonstre melhor a grandeza do navio do que esta parte que foi chamada de Grande Escadaria na primeira classe. Era coroada por uma haste de ferro e uma cúpula de vidro. Alcançava 5 ou 6 decks de todo o navio. Como podemos ver, agora a Grande Escadaria é apenas um resto destruído da grandeza que já possuía. Durante os primeiros dias no mar, a viagem para a América é rotineira. E então, no domingo, a temperatura cai dramaticamente. O projetista-chefe do Titanic, Thomas Andrews, passa o domingo revendo as plantas do navio e inspecionando-o contra qualquer pequena imperfeição. O Titanic é a maior realização até então de sua carreira em ascensão. Harold Bride é um dos 2 operadores de rádio do navio.
O parceiro de Bride é Jack Phillips. Durante todo o dia de domingo, recebem 6 avisos sobre gelo. O curso do Titanic é desviado mais para o sul, para evitar este perigo. Para os passageiros, como os Lindell, o ar gelado é o suficiente para mantê-los no interior do navio. A senhora Emily Harrison, no entanto, faz uma de suas poucas aparições fora da cabine para encontrar-se com uma amiga. Bruce Ismay, diretor-gerente da empresa dona do Titanic, aproxima-se de Harrison. Senhora Harrison. Ismay mostra uma mensagem recebida pelo rádio. Primeiro ele mostrou o telegrama e depois ele disse: estamos no meio de icebergs. Naquele momento, a conversa não teve importância para mim. Estava tão preocupada com outras coisas que estavam em minha mente. Passageira da primeira classe, senhora Emily Harrison. Na verdade, poucos a bordo estão preocupados com o gelo. O Titanic, afinal, é inafundável. A escala colossal do Titanic não possuía comparações em sua época. Seu trágico fim é um dos poucos eventos na história que ainda captura nossa imaginação. Acima dos destroços, o Nautilus move-se para um local assombrado na história. O submergível é guiado para os restos devastados da chaminé da frente. Uma chaminé de 45 metros já ocupou este buraco cavernoso. Agora estamos passando sobre um enorme sistema de ventilação. O Titanic tinha, é claro, 4 chaminés conectadas às salas de caldeiras. Então, o que estamos vendo agora é um tubo gigante, na verdade. E se fôssemos prosseguir ainda mais, encontraríamos o caminho para as salas das caldeiras do Titanic. As caldeiras maciças, localizadas no fundo do navio, eram a fonte de energia do Titanic. No dia do desastre, 24 caldeiras estão alimentando os motores enormes do Titanic. A velocidade do navio, 21,5 nós. Naquela noite, o foguista Frederick Barrett começa seu turno. Em poucas horas, ele próprio se encontrará numa grande batalha pela sobrevivência. O passageiro da segunda classe, Lawrence Beasley, preenche um formulário para que possa retirar os objetos de valor do cofre do comissário. Antes de se retirar, Beasley aproveita um pouco do entretenimento. Após o jantar, o Sr. Carter convidou a todos que quisessem ir ao salão e, usando o piano, fez com que os passageiros começassem a cantar hinos. Estava curioso para saber quantos escolhiam canções que falavam dos perigos do mar. Passageiro de segunda classe, Lawrence Beasley. 2 horas antes do impacto, o operador de rádio Jack Phillips recebeu um aviso do navio Mesaba. Relatório de gelo. Latitude 42 graus norte até 41 graus 25 minutos ao norte. E muitos blocos de gelo e um grande número de enormes icebergs. Operador de rádio Jack Phillips. Phillips não percebe que os campos de gelo estão diretamente no caminho do Titanic. Ao invés de passar a informação ao oficial, ele a deixa junto a outras.
Este simples ato condena o Titanic. O aviso deveria ter sido entregue ao segundo oficial Charles Lightoller, que estava de plantão no passadiço. A única informação vital que chegou, mas que nunca alcançou o passadiço, foi recebida do mesada. Aquele atraso provou ser fatal e foi a principal causa da perda do navio. Segundo o oficial Charles Lightoller. Com o palco já pronto para o desastre, o Nautilus aproxima-se do local assustador. Estamos planando sobre o mastro dianteiro caído. E pode-se ver os restos do cesto. Foi aqui que o vigia Frederick Fleet viu um iceberg às 11h40 da noite de 14 de abril de 1912. Fleet usou o sino do cesto de gávea. Mas ele telefonou para o passadiço para informar que havia um iceberg à frente. O iceberg é visto a 400 metros à frente. Não há distância suficiente para desviar o navio, que tem a extensão de 4 quarteirões. Os oficiais tentaram desviar o Titanic desse local. O leme do navio era preso a este dispositivo chamado telemotor. É tudo o que restou do passadiço. O que estamos vendo é o telemotor surgindo. Aqui é realmente onde a ordem de Frederick Fleet foi transformada em ação. Entre o aviso do iceberg por Frederick Fleet e a colisão, houve apenas 37 segundos. Quando o Titanic começa a desviar, parece que conseguirá passar pelo iceberg. Porém, uma saliência sob a água perfura o casco de aço do Titanic, dobrando placas e provocando finas separações em sua lateral. Eu senti o que me parecia nada mais do que um esforço extra dos motores, nada mais do que isso. Nenhum som de colisão ou nada disso. Não senti nenhum choque, nenhum som que parecesse com um grande corpo batendo em outro. Passageiro de segunda classe, Lawrence Beasley. Eu estava pronto para dormir quando senti uma súbita vibração percorrendo todo o navio. Nada que parecesse com uma grande concussão, mas apenas uma alteração distinta e desagradável na monotonia de seu movimento, segundo o oficial Charles Lightoller. Bem abaixo na terceira classe. O impacto é mais óbvio para os Lindell. E Augusto Wenneston. O capitão Smith envia o projetista do Titanic, Thomas Andrews, para inspecionar os danos do navio. O que Andrews vê é devastador. Ele informa ao capitão Smith que o Titanic está fazendo água rápido. Um cálculo rápido revela que o navio tem 1 hora, talvez 2. Andrews compreende as implicações mortais imediatamente. A bordo há mais de 2.000 passageiros e tripulantes, mas há botes salva-vidas suficientes para apenas metade deles. Após a colisão, o navio está silencioso novamente. A maioria dos passageiros de primeira e segunda classes estão dormindo. Não percebem que um drama desenrola-se na proa do navio. Bem abaixo, a parte da frente do Titanic está completamente inundada. A tripulação da proa deve abandonar suas posições.
A eletricidade do Titanic ainda funciona. O foguista Barrett e vários outros tentam retirar a água da sala de máquinas. Os homens colocam longas mangueiras nas bombas. Se conseguirem evitar que esta seção inunde, acreditam que poderão salvar o navio. Eles não sabem que o projetista do Titanic já o declarou condenado à morte. Das salas das máquinas, o Nautilus vai para um local onde outra batalha ocorreu. Acima deste ferimento fatal do navio está a sala de correspondência do Titanic. Entre os grandes heróis da história do Titanic, eu acho que estão os funcionários dos Correios. Há mais de 3.500 sacolas de correspondência a bordo do navio. E enquanto a água inundava esta área, os homens só pensavam em tentar salvar a correspondência que havia sido colocada sob seus cuidados. Quando a sala dos Correios inunda, os funcionários arrastam a correspondência para um local mais alto. Enquanto trabalham, a água sobe rapidamente atrás deles, tocando seus calcanhares em cada nível. Eventualmente, eles são dominados. Este grande buraco marca o local onde os 5 funcionários dos Correios morreram. Foram as primeiras vítimas do Titanic. O próximo local é talvez o mais arrebatador. Da sala de controle, a tripulação guia o Nautilus para uma das áreas de evacuação. Os botes salva-vidas do Titanic estavam armazenados sobre os decks superiores. Havia apenas 16, capacidade para cerca de 1.000 pessoas. Este guindaste fantasmagórico abaixava os botes até o mar escuro. O segundo oficial, Charles Lightoller, trabalhava neste exato local. Enquanto Lightoller e seus homens preparavam os botes, os passageiros aguardavam e observavam. Entre todos eles há uma descrença total. Nada parece errado. Por que estão pedindo que evacuem? Muitos passageiros inicialmente não saem, e os primeiros botes são lançados virtualmente vazios. Perto deste local, os operadores de rádio freneticamente pedem auxílio. Em uma tentativa desesperada de pedir ajuda, enviam um novo código de socorro recém-adotado, o SOS. O Titanic é um dos primeiros navios na história a enviar este sinal. Reconhecendo o dano fatal ao Titanic, o projetista Thomas Andrews calmamente trabalha para preparar os passageiros para os botes salva-vidas. Ele sabe que, apesar de todo o seu esforço, haverá uma trágica perda de vidas. Os passageiros da terceira classe, August Wellstrom e os Lindell, são deixados à própria sorte. Enquanto dirigem-se para os botes salva-vidas, a proa começa a afundar na água. Vimos o mar subindo no deck o mais rapidamente possível. Podia ver que todos estavam tentando ir para a frente, tentando não escorregar no deck inclinado, que a cada momento inclinava-se mais. Passageiro da terceira classe, August Wellstrom.
No interior do navio, o coquista Verity temia que as caldeiras quentes explodissem quando entrassem em contato com a água gelada e assim desligou as caldeiras. Enquanto cada caldeira é apagada, a sala enche-se de vapor. Cegos pela poeira negra e pelo vapor, um dos companheiros de Verity cai por um buraco aberto. Embora com a perna quebrada, Verity o arrasta para a sala das bombas. Quase 2 horas após o impacto, uma parede enfraquecida cede e o afundamento do Titanic acelera. Verity escapa, mas seu companheiro morre. Verity chega ao deck no momento preciso. Ele é rapidamente enviado para um bote salva-vidas como remador e é lançado ao mar. Lawrence Beasley sobe a bordo do barco de Verity quando não havia mais mulheres ou crianças próximas. No lado oposto do navio, um homem luta com sua consciência. Seu nome, Masabumi Hosono. Eu tentei me preparar para o último momento, não deixando nada que fosse uma desgraça para um japonês. Mas ainda me encontrava procurando uma possível chance de sobreviver. Havia muitos homens que tentaram entrar, mas os marinheiros os impediam apontando suas armas. Eu, sozinho, pensava desesperadamente. Mesmo se me tornasse o alvo de um tiro, seria o mesmo. E assim eu pulei para dentro do bote salva-vidas. Do mar escuro, Hosono olha para o Titanic danificado. Suas luzes brilham fortemente. Sua proa afunda perversamente na água. Eu vi um grande número de passageiros que freneticamente moviam-se pelos decks, dando gritos terríveis e pedindo ajuda. A cena era tão horrível e assustadora. Nosso bote salva-vidas também estava repleto de mulheres que choravam e estavam preocupadas com a segurança de seus maridos e pais. Era tudo insuportavelmente triste e sem esperança. A bordo do Titanic, a senhora Harrison recusa-se a deixar seu marido, embora ele se esforce para convencê-la do contrário. Meu marido disse, quando dizem mulheres e crianças primeiro, você deve ir. E eu disse, por que devo entrar naquele barco? E ele disse, deve obedecer às ordens do capitão e, de algum modo, eu entrarei lá. Passageira da primeira classe, senhora Emily Harrison. Centenas de famílias estão lutando com a mesma pergunta. Devem se separar ou permanecer em Minas. Com poucos botes restando, as pessoas pensam seriamente na ameaça de afundamento. Para a tripulação, o desafio é evitar que as pessoas aglomerem-se nos poucos botes restantes. À 1h45 da manhã,
Emily Harrison embarca num dos últimos botes a ser lançado com suas 2 filhas e seu filho. Seu marido fica para trás. Sr. Andrews. O projetista do Titanic, Thomas Andrews, é visto pela última vez como que em transe na sala para fumantes da primeira classe. Sr. Andrews? Sr. Andrews? Quando a proa do Titanic inclina-se ainda mais, os Lindell e Augusto Armstrong caem na água. Liberado de seu dever, o segundo oficial Lightoller também arrisca-se no mar. Imediatamente é sugado pelo duto da ventilação. Embora eu lutasse e me debatesse com todas as forças que tinha, era impossível escapar. A cada instante era jogado novamente para as entranhas do navio. Ainda estava me debatendo e lutando quando subitamente uma explosão terrível de ar quente veio pelo duto e me lançou para a superfície. Da superfície, Lightoller testemunha o fim do RMS Titanic. A popa do navio agora rapidamente subia e a proa descia cada vez mais alto acima da água, empilhando as pessoas em montes sem esperança em torno dos decks inclinados, lançando-as em seguida na água gelada. Segundo oficial Charles Lightoller. Ao afundar, suas luzes que haviam brilhado a noite toda sem piscar apagaram-se subitamente. Reacenderam novamente por um segundo e depois apagaram-se para sempre. Passageiro da segunda classe, Lawrence Beasley. A popa permaneceu por vários minutos negra contra a terra. Então o barco lançou-se para baixo. E começaram os gritos de socorro que pareciam não terminar nunca. Passageira da primeira classe, Sra. Emily Harrison. Ao submergir para o fundo do oceano, o mais bonito transatlântico que o mundo já havia visto é feito em pedaços. Na superfície, o drama humano continua. Charles Lightoller consegue subir sobre um bote virado. Cerca de 13 homens lutam para manter o equilíbrio, evitando escorregarem para a água gelada. Os operadores de rádio, Bride e Phillips, estão entre esses homens. Phillips morrerá por exaustão antes do amanhecer. Os Lindell conseguem encontrar um bote, mas o bote vira, lançando-os novamente para dentro do mar. Por quanto tempo fiquei longe do barco, eu não sei. Quando voltei, o barco estava cheio de água. Meu amigo Edward Lindell também estava a bordo. Vi a senhora Lindell na água e segurei sua mão. Não tive força para puxá-la para o bote. O senhor Lindell olhava para a frente. Nunca fez um movimento ou disse uma palavra. Percebi que estava congelado até a morte. Após meia hora, não consegui mais segurá-la e a senhora Lindell desapareceu no mar. Passageiro da terceira classe, August Armstrong.
Mais de 1.500 homens, mulheres e crianças morreram naquela noite. Relíquias de suas vidas estão espalhadas pelo fundo do oceano. Artefatos como estes fornecem as últimas pistas para suas histórias. Entre os pratos quebrados e os destroços, Haas faz uma descoberta. Encontra e recupera um dispositivo chamado telégrafo, que foi usado para sinalizar os motores. Seu apego emocional a um objeto em particular eventualmente transforma-se em uma grande ansiedade sobre o seu futuro. E quando você vê os artefatos sendo trazidos para cima, e em particular quando vê como estão conservados, esta ansiedade é substituída por uma grande felicidade, porque você conseguiu preservá-los para o futuro. Após um dia de exploração, o Nautilus volta para a superfície com sua carga preciosa. Na popa do navio, o artefato recém-descoberto é compartilhado com a tripulação. Sabe, a história avançou mais um pouco agora, Charles. Estou impressionado com tudo isso. Impressionado. Em um depósito em Hamburgo, Alemanha, pessoas fazem fila para visitar uma exposição extraordinária de artefatos do Titanic. Os historiadores Charles Haas e Jack Eaton e o líder da expedição George Tulloch observam esta exibição emocional. Vieram ver os fragmentos da história, os quais ajudaram a resgatar do esquecimento certo. Alguns objetos aqui tiveram um papel crítico durante as horas finais do Titanic. As chaves de boca usadas pelos homens nas salas das caldeiras nos lembram daqueles que lutaram para manter o Titanic flutuando. Homens como Frederick Bert. Bert sobreviveu ao desastre e continuou a trabalhar grande parte de sua vida no mar. Um dos sinos de bronze do Titanic, um símbolo de seus oficiais de elite, incluindo o segundo oficial Charles Lightoller. Lightoller foi o único oficial sênior a sobreviver ao Titanic. Aposentou-se bruscamente. Durante a Segunda Guerra, usou seu iate em missões ousadas para ajudar no esforço de guerra britânica. Este formulário número 208 pertenceu ao Lawrence Beasley e foi resgatado do fundo do oceano. Beasley viveu até os 89 anos e escreveu um dos relatos mais significantes da tragédia do Titanic. As joias das mulheres nos lembram que muitos sobreviventes do Titanic ficaram viúvos naquela noite. Quando a senhora Harrison chegasse a Nova York, ela enterraria seu filho que foi morto em um acidente de carro e choraria a morte de seu marido. A senhora Harrison morreu aos 76 anos. Masabu Yosono viveu reclusamente e raramente falou sobre o Titanic. Seu raro relato escrito agora tornou-se parte da história. Yosono viveu até os 69 anos e morreu no Japão. Auguste Denestron sobreviveu ao Titanic. Passou grande parte de sua vida na América e morreu em Culver, Indiana. Esta é a aliança de casamento de Gerda Lindell.
foi encontrada no bote salva-vidas onde ela e seu marido perderam a vida. Estes objetos são os últimos resquícios do desastre do Titanic. Formam um elo por todo um século, para uma época que já terminou. Este clarinete e estas cartas de amor, encontradas na mala de um homem, nos dão uma visão íntima de uma vida que, do contrário, não teríamos. Uma vida que, como muitas outras, foi para sempre mudada pelo Titanic. Dos 2.228 indivíduos a bordo do Titanic, sabemos apenas das experiências de talvez a metade deles. Algumas de suas histórias foram contadas e totalmente recriadas. Mas até hoje, a maioria das histórias do Titanic permanece não revelada.